Sabe aquele momento que você olha pro BTS e você pensa, por que eu não conheci esses caras antes? Exatamente esse sentimento. E aí você acaba sempre se deparando com aquela resposta do você encontrou eles no momento que você mais precisava. E aquilo faz total sentido. Porque parece que realmente é o momento que você estava pronta ou que você precisava realmente escutar, entrar em contato com alguma música que esses caras fizeram. E aí eu te pergunto, qual é a sua história com o BTS? Qual é a sua conexão com o BTS? Capão! Senhoras e senhores, a gente tá cada dia mais próximo do retorno do BTS, sentindo aquele gostinho cada vez mais forte de hitzão que tá chegando, com certeza. E pensando nisso e em todas as emoções que a gente já sentiu nesse período, com cada notícia que veio surgindo dos shows, aí as fotos que saíram, o nome do álbum e por aí vai, eu comecei a parar pra pensar referente à nossa conexão com o BTS. Por que isso acaba mexendo tanto com a gente? Ver eles juntos, o retorno deles, sabe? Isso mexe muito com as nossas emoções. E eu comecei a pensar nisso e aí eu te pergunto de novo. Qual é a sua história com o BTS? Porque você vai entender conforme a gente vai conversando aqui no vídeo. A minha história com o BTS começou lá em 2019, com especificamente Boy With Luv. O que aconteceu? O YouTube aleatoriamente me indicou ali um vídeo que era a tradução da música Boy With Luv. Eu lembro que eu olhei e eu pensei assim, aleatório. Mas vamos ver do que esses caras tanto falam nas músicas deles. E aí eu comecei a ver a letra e eu me deparei com palavras que eram de um amor puro. Um relacionamento puro, sabe? Uma conexão real com a pessoa. E aí eu lembro que eu olhei pra essa letra e eu fiquei assim, rapaz, que coisa bonita que eles estão falando, né? Tanto é que eu fiquei tão impressionada na época com a letra, justamente por ela ser tão diferente de tudo que a gente estava sempre escutando, tudo que sempre acabava saindo, que eu também já estava saturada, era sempre o mesmo assunto e, sabe? E parecia que não existia mais pureza no amor. E quando eu falo pureza, eu falo no sentido de, tipo, uma real conexão entre as pessoas, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, diferente, né? Meu respeito já começou a crescer ali. Aí eu lembrei que uma amiga minha tinha me contado que eles compunham as próprias músicas e que eles participavam das produções das próprias músicas, que eles estavam ali envolvidos diretamente no que eles estavam fazendo. E aquilo ali fez o meu respeito crescer ainda mais, porque eu fiquei pensando, gente, a artista que faz a própria música, né? Cara, eles são realmente diferentes. E aí eu comecei a adicionar uma ou outra música, assim, nas minhas playlists, furtivamente, assim, sabe? Nada comprometido. Até o dia que veio Black Swan. Senhoras e senhores, eu lembro até hoje o dia que eu escutei pela primeira vez essa obra-prima. Eu tava saindo do estágio, e aí eu sempre preparava uma playlist pra eu ir escutando no caminho. Aí eu pensei assim, essa acabou de lançar. Vamos dar uma olhada, né, no que esses caras estão falando aqui, né? Quando eu tava escutando pela primeira vez, eu tenho certeza que eu não consegui disfarçar e que a minha cara com certeza tava assim, o queixo lá no chão, senhoras e senhores. Simplesmente, porque escutar uma vez também já não foi o suficiente, que eu já pensei assim, não. Calma lá, isso aqui tem muitas camadas, muitos detalhes, vamos colocar isso aqui de novo. E aí eu coloquei pra escutar de novo. E foi simplesmente incrível. E aí eu fiquei assim, tá bom. Esses caras com música é uma mistura perigosa, é muito perigosa. Tanto é que daí eu comecei a adicionar mais músicas, aí veio Map of the Soul, aí eu comecei a escutar e foi indo. Só que o divisor de águas foi realmente quando eu assisti essa entrevista daqui, que eu tenho certeza que muita gente já assistiu e que com certeza se apaixonou por eles nessa entrevista. E comigo não foi diferente, senhoras e senhores. A partir do momento que eu vi um pouquinho mais da personalidade deles, foi assim, algo que me conquistou de uma maneira que já era.
Até porque eu me deparei com artistas que já eram muito famosos, que eram muito respeitados e que já tinham ganhado muitos prêmios, só que eles eram tão educados, tão humildes ao mesmo tempo, e o jeito deles, de certa maneira, é simples, que faz com que você se sente convidado a estar ali, convidado a assistir. É como se você fosse incluído meio que indiretamente nas gravações que eles acabam participando, no Run BTS, por exemplo, você acaba se sentindo incluído. E foi aí que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu gosto muito do BTS e não tem como. Qual que é o nome desse moço na primeira cadeira? No primeiro banco ali, eu preciso saber. E aí eu fui pesquisar o nome dele, o nome dos outros integrantes, e aí já começa o quê? O YouTube já começa a te trazer recortes do BTS, aqueles lá vídeos que a gente tem das reações deles, eles dando risada, e aí você acha o Run BTS, e aí, meu amigo, aí já é aquele caminho sem volta, senhoras e senhores, porque aí eles entram no seu coração sem dó e sem piedade nenhuma. E eu devo dizer que foi extremamente importante pra mim, porque eu tava em um período que eu não me sentia eu mesma. Eu não era eu mesma, principalmente perto de outras pessoas. Eu era muito quieta, muito na minha, as pessoas falavam que eu tinha que falar mais, me comunicar mais, só que eu não me sentia confortável para ser eu mesma. E foi nesse período, vendo mais conteúdos deles, vendo como 7 pessoas que são diferentes, que têm personalidades, estilos diferentes, e a maneira como eles se respeitavam, se aceitavam, a maneira como eles se cuidavam e incluíam o ARMY, né, e tinham tanta consideração pelo ARMY, foi justamente tudo isso que começou a mudar muito a minha visão. E eu comecei a ser mais como eu realmente sou, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer eu gosto de ser brincalhona, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto muito de falar. Tanto que a minha família não acreditava quando eu falava, o jeito que os outros me descreviam, pra eles não batia com o que eles estavam acostumados a ver. E aí eu comecei a voltar a ser eu mesma com outras pessoas, a mostrar mais a minha personalidade, meu estilo, a maneira como eu sou. E eu comecei a mudar. E parece que acompanhar eles te dá um acolhimento pelas letras, pela maneira carinhosa como eles sempre escrevem pro ARMY, escrevem sobre o ARMY. E aí a maneira que você acaba sentindo aquele calor no coração, sabe? Aquele acolhimento no seu coração quando você vê vídeo dos 7 juntos, se divertindo. É como se você fizesse parte. E isso é algo simplesmente lindo demais. Então eu acho que cada um acaba tendo a sua conexão com o BTS em um momento que você precisa. Às vezes, de alguma forma, você precisa da mensagem que eles acabam trazendo, precisa ver eles só dando risada alguns momentos, se divertindo, sabe? Sendo eles mesmos. Isso acaba se conectando com você e às vezes te dando confiança para ser quem você é, para enfrentar o momento que você está vivendo, né? O escutar que você pode ter esperança, que você não tá sozinho nisso, existem outras pessoas que já passaram por isso, que você precisa continuar caminhando, e entre várias outras mensagens, você acaba descobrindo novas amizades, você descobre que você pode fazer novas amizades, ter novos gostos, sabe? Isso é simplesmente... não tem preço. E assim... a gente conecta o retorno deles com o tempo que a gente ficou com o coração apertadinho, que os 7 estavam um longe do outro, que eles não estavam juntos, né? Nesse momento a gente teve os trabalhos solos e com certeza aquilo deu um certo alívio, porque manteve a presença deles com a gente, mas com certeza agora ver os 7 retornando juntos, sabe? Que é justamente o momento que eles brilham ainda mais forte, quando os 7 estão juntos, porque foi assim que eles construíram a carreira deles. A gente viu um pouco mais da autenticidade de cada um no momento dos solos e foi simplesmente impecável, foi maravilhoso. E agora ter o retorno dos 7, começar a ver lives, notícias sobre show, o álbum Arirang, que vai ter um significado profundo, vai ter um amadurecimento
espetacular. Olha, eu não tenho nem palavras para falar o que tá vindo por aí. Mas juntando tudo isso, a gente acaba entrando em euforia, simplesmente, senhoras e senhores, porque são tantas emoções, é aquele mix que a gente com certeza tá arirando. Senhoras e senhores, eu ainda preciso ver melhor a codificação disso aí, entendeu? Tanto que a conexão deles com o ARMY é simplesmente sensacional. Nos instiga de uma maneira positiva, traz um impacto nas nossas vidas que às vezes a gente nem imaginava que o sentido de ser fã poderia ter essas proporções, poderia ter um amor tão maravilhoso envolvido. E é por isso que eu te digo, aproveita esse comeback ao máximo, entendeu? Não ligue para os outros, aproveita, assiste, canta, porque eu tenho certeza que você vai decorar as músicas do seu jeitinho. Mas você vai com certeza decorar as músicas e eles vão atacar o fundo dos nossos corações. Simplesmente. Então esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado e não esquece de me contar qual é a sua história com o BTS, qual é a sua conexão com o amor deles. Enfim, bom dia a todos, um abraço!